pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o 2023 Fluente. O 2023 Fluente é um evento que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ficar fluente em inglês em apenas um ano. Esse evento é online e gratuito. Para você fazer sua inscrição, é só apertar no link que está na minha bio. E para você melhor se preparar para esse evento, eu estou fazendo lives de segunda a sexta-feira, manhã, tarde e noite. Essa é a terceira e última live do dia. E o título dessa live é Aula Particular. É o que você precisa para aprender inglês? É essa pergunta que eu vou responder nessa live de agora, beleza? Então vai chegando, dando like na live para você me ajudar a divulgar essa live para mais pessoas e escreve aí nos comentários, manda um boa noite, Rafa, good evening, Rafa, hello, Rafa, manda aí nos comentários, beleza? Então quanto mais você apertar no coraçãozinho para dar like, mais você vai me ajudar a divulgar esse evento para mais pessoas. Deu um soluço aqui. Beleza, então vamos lá, vamos começar a responder essa pergunta. Será que a aula particular é o que você precisa para aprender inglês? Né? Muitas pessoas têm essa crença de que a aula particular é o que vai fazer você ter resultado, né? Fazer uma aula em turma ou fazer em escola, você não vai ter o mesmo desempenho, leva muito tempo, você não tem a atenção exclusiva do professor. Então, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? A aula particular é o que faz uma pessoa aprender inglês? Vamos conversar sobre isso aqui agora. Tô vendo a Luciana já chegou e mandou um good evening. Fala, Luciana, beleza? Quero ver todo mundo aqui inscrito no 2023 Fluente. O objetivo de todo mundo aqui é ficar fluente em inglês, certo? Então você precisa estar no evento, é gratuito, é online, você vai assistir aí da sua casa, então você não pode perder, beleza? Então vamos lá. Aprender inglês de forma individual, né, com aulas particulares. Vamos responder essa questão aqui, né? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui nas anotações que eu fiz, né? Então, assim, eu recomendo aulas particulares em apenas 2 casos. Ou melhor, atualmente em apenas um caso, mas eu vou dizer para você quais são os dois. A aula particular serve para uma pessoa que já é fluente em inglês, porém ela precisa aprender inglês para a profissão dela. Por exemplo, eu sou médico, eu já sei falar inglês, mas agora eu preciso de inglês no meu trabalho, então eu preciso aprender as palavras, né, o nome dos equipamentos que eu uso, né, dos utensílios que eu uso numa cirurgia, eu preciso aprender a falar isso em inglês, né? Ou então, por exemplo, eu sou um piloto de avião, eu já sou fluente em inglês, né? E agora eu preciso aprender coisas mais técnicas referentes à minha área, né? Outro exemplo, eu trabalho com TI, com informática, eu já sou fluente em inglês e agora eu preciso aprender um vocabulário, alguma coisa específica da minha área. Nesse caso, a aula particular serve para você, mas olha só, eu estou falando para quem já é fluente. Ah, Rafa, eu sou médico, mas eu ainda não sou fluente, então a aula particular não é uma boa para você. Rafa, eu trabalho com TI, mas eu ainda não sou fluente. A aula particular ainda não é uma boa para você. E mais para frente eu vou te dizer aqui o porquê, né? Mas então saiba disso, é só para quem já é fluente e aí você tem uma necessidade específica. Por quê? Porque não é interessante, por exemplo, eu não sou médico, vamos supor que eu fosse um aluno também. Para mim não seria interessante ter uma aula com outro médico, aprender o vocabulário dele, porque não é a minha área, para mim não me interessa, né? Eu não sou o advogado, então para mim não me interessaria aprender o vocabulário específico de um advogado, porque não é a minha profissão, né? Pouco importa para mim. Eu não trabalho com TI, então eu não preciso aprender o vocabulário dessa área. Para mim não seria interessante, né? Então o mais interessante seria, no caso dessas pessoas, ter uma aula particular ou até mesmo uma aula em grupo, só que com pessoas daquela área, né? Pessoas que têm esse interesse em comum, né? Mas enfim, você poderia fazer a aula particular nesse cenário. Nesse cenário seria interessante. Você já é fluente e agora você vai aprender uma coisa específica. O segundo cenário, que eu disse também que hoje em dia já não é mais tão válido, mas enfim, esse segundo cenário seria se você não tem horário nenhum, não tem nenhuma disponibilidade, você trabalha dia, tarde e noite e você precisa de uma coisa muito específica para o seu horário, né? Você quer aprender inglês, mas você não consegue se encaixar no horário de uma escola, né? Aí a sua solução seria o professor particular. Mas por que eu estou dizendo que hoje em dia esse motivo também não é conveniente? Porque hoje em dia a gente tem os cursos online, né? E a pandemia acelerou esse processo. Então hoje em dia a gente já está acostumado em estudar de casa, estudar pela internet. E aí é mais interessante você fazer essa opção fazendo em grupo do que fazer a aula particular,
né? Então, nesse caso, por isso que eu digo que seria um motivo só, para que ter a necessidade específica, porque mesmo quem tem os seus horários, né, mais complicados, tem essa possibilidade de fazer o curso online e resolver de uma outra maneira que é mais interessante, né? Tô vendo aqui a Dani tá falando: fiz 2 anos de cursinho, mas não consigo falar. Meu filho é fluente e diz que só tenho medo, mas na verdade não consigo organizar as palavras para falar, né? Disse aqui a Dani. É a Dani ou o Dani? Eu não consigo ver na sua foto aqui, se você é uma moça ou um moço. Então, Dani, é aquilo que eu já falei em várias outras lives, né? É o método tradicional. Com certeza você aprendeu com o método tradicional e ele te deixa inseguro na hora de falar, né? Não é possível você organizar as frases, as palavras de forma rápida, pensando em gramática e fazer isso de forma rápida em velocidade de fala, né? Por isso você fica inseguro e não consegue se comunicar. Também por causa do método tradicional, você aprendeu que é importante você falar corretamente desde o começo e depois evoluir para a fluência. Sendo que o natural é o contrário. É você ser fluente primeiro, conseguir se comunicar primeiro e depois com o tempo ir corrigindo as frases, né? Então por causa desses 2 motivos que você não tem essa segurança, você não consegue organizar as palavras, né? Porque você está com medo de errar, né? Essa é a grande questão, porque te ensinaram assim, então a culpa não foi sua, né? Eu te entendo, mas agora você precisa virar essa chave e entender, não, eu preciso abrir a boca e me comunicar, mesmo que eu faça isso de forma incorreta, não com a melhor pronúncia, com a gramática errada, não tem problema, é fluência primeiro, correção depois, fluência, correção, feito e depois perfeito, é assim que funciona, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Foi assim que aconteceu quando você aprendeu português de pequenininha e agora é a mesma coisa que precisa acontecer para você aprender o inglês já depois de grande, beleza? Deixa eu ver se teve algum outro comentário aqui. Depois desse comentário da Dani. É a Dani, ela falou aqui, confirmou que é uma moça. Não, esse foi o último comentário. Então a questão é essa, Dani, é focar numa abordagem mais natural, como a que eu vou te mostrar no 2023 Fluente, que é o evento que eu vou fazer dia 6, 8 e 10 de fevereiro, por isso que você precisa se inscrever no link que está na minha bio, beleza? Então voltando aqui, eu disse que então eu não enxergo vantagem em aula particular, a não ser no caso específico de uma necessidade de uma profissão específica. Não, eu preciso aprender inglês para tal profissão, eu já sou fluente em inglês, mas agora eu preciso aprender um vocabulário específico. Só nesse caso é interessante. E por que não é interessante em outros casos? Rafa, eu estou aprendendo inglês do zero, queria fazer aula particular, por que isso não é interessante para mim? Por que não é uma boa? Eu vou te falar, eu vou te dar aqui 3 motivos. Primeiro deles, as pessoas falam, Rafa, numa aula particular eu falo mais tempo, né? Eu estou ali mais tempo, só eu e o professor, eu tenho mais oportunidade de falar. Numa aula em grupo, eu teria que dividir esse tempo da aula com outras pessoas. Você está certo nisso, você tem mais tempo de interação, mas você tem menos interação. Olha que coisa maluca, eu vou explicar para você. Você tem mais tempo, certo? Mais tempo que você tem a possibilidade de falar. Mas você tem menos interação porque está só você e o professor. O assunto não flui da mesma forma. Então se você está numa aula individual e você vai falar, então, porque provavelmente a aula é mais voltada para conversação. Mas você consegue conversar menos, você tem menos interação a ser feita quando está só você e uma outra pessoa, né? Pensa, quando você está na sua casa, conversando só você e seu esposo, você e sua mãe, você e seu filho, você tem ali uma conversa. Agora, se você está numa festa e tem mais pessoas, está sua família, por exemplo, no Natal, né, você recebeu a sua família em casa, foi na casa da sua família, tem muito mais interação, né? Você, por mais que você fale menos, porque tem mais pessoas para falar, mas a interação é muito maior, né? Então é mais interessante você fazer em grupo por causa disso. E na aula individual, a sua interação vai ser cada vez menor com o passar do tempo, porque cada vez mais o professor vai te conhecer, vai saber tudo sobre você, então o assunto vai diminuindo. É mais tempo para falar, mas menos coisa para dizer, entende? Então, como a gente tem que ir numa abordagem mais natural, mais comunicativo possível, é interessante que você tenha mais coisas para falar. E numa aula particular, cada vez menos você vai ter coisas para falar, né? Quanto mais você conhece o professor te conhece, assim, você acaba a novidade, entende? Acaba o assunto se esgota. Agora, quando tem outras pessoas na turma, aí é diferente, né? Então esse é o primeiro motivo, você tem mais tempo para falar, no entanto, muito menos interação. Segundo motivo, a aula particular é chato,
né? Então é esse. Uma aula particular é chato, eu te digo com propriedade, porque eu já dei aula particular há muito tempo, né? E assim, é mais chato, é só você e o aluno, é pouca interação, é repetitivo, acaba sendo mais chato e muitíssimo menos interessante, né? E terceiro motivo, talvez esse seja o pior, você acostuma a falar apenas com o seu professor. Né? Você entra numa zona de conforto, né? Então, uma pessoa que está fazendo aula particular comigo, nas primeiras aulas, é natural que ela fique com um pouco mais de vergonha, né? Um pouco mais tímida, porque ela ainda não me conhece. Vai passando 1, 2, 3 semanas, a pessoa já me conhece, a gente já fica amigo, e aí você fica nessa relação de dependência do professor, né? Eu falo inglês legal com o Rafa, mas eu não falo inglês com outras pessoas, então nem sei como é isso, né? E aí quando acontece, adivinha o que acontece? Você trava, porque você está acostumado a falar inglês com uma única pessoa. Quando você tem que se comunicar com outras, você fica inseguro e acaba travando, né? Isso acontece em absolutamente todos os casos, né? Quase todos os alunos, eu não consigo me lembrar de uma vez que isso não tenha acontecido, né? Na época que eu dava aula individual. Então essas são as desvantagens das aulas individuais, das aulas particulares. E agora eu vou dizer para você quais são as vantagens de uma aula em grupo, né, numa turma. É lógico, a gente tem que manter a coisa num número aceitável. Não pode ser, sei lá, você vai numa escola e eles colocam 30 pessoas dentro de uma sala de aula. Aí não, aí realmente não é uma boa, né? Mas a gente tem ali um grupo controlado, 6 pessoas, 5 pessoas, aí é muito mais interessante, nisso você só tem vantagens. E aqui eu vou enumerar para você 4 vantagens que você tem em fazer aulas em grupo. Primeira delas, então você tem mais pessoas para interagir. Afinal de contas, idioma é comunicação, certo? Então, eu falar um idioma é eu me comunicar com outras pessoas em um outro idioma, né? Então, quanto mais pessoas para você interagir, mais comunicação vai acontecer, né? É como eu disse, a desvantagem da aula particular é que o assunto se esgota mais rápido, você tem menos interação, mais tempo para interagir, mas menos interação, menos assuntos, menos coisas para dizer. Agora, numa aula em turma, você tem mais pessoas com quem interagir e novos assuntos vão surgindo, né? Então, eu falo, a outra pessoa reage, a outra pessoa comenta, e aí você tem uma conversa de verdade, uma interação legítima, mais orgânica, entende? Então você fazendo a aula em grupo, você tem essa vantagem, essa é a primeira. Segunda vantagem é uma aula mais divertida, né? Como eu disse, a aula individual, a aula particular, é uma aula mais chata, é só você e o professor, ela tende a ser mais chata, né? Mais entediante. Uma aula em grupo é diferente, né? Então é diferente porque você está interagindo com mais pessoas, acaba ficando mais divertido, tem mais gente para interagir, para adicionar essa conversa, né? E ainda você tem diferentes personalidades nesse grupo, né? Então cada pessoa vai reagir de uma forma diferente dentro dessa conversação, né? Então é muito mais interessante fazer em grupo, né? Terceira vantagem, você acostuma a interagir com pessoas diferentes, né? Você lembra que eu falei da desvantagem da aula particular? Era que você se acostumava e se apegava ao professor, né? Então essa era a desvantagem. Agora na aula em turma você tem a vantagem de estar acostumado a interagir com outras pessoas, né? Vamos supor, você está numa turma com 4 pessoas, é você, mais 4 alunos e o professor, né? No total 6 pessoas. Então você está acostumado a interagir com outras pessoas. Você não está na zona de segurança de uma pessoa. Não, você já tem o costume de falar com pessoas diferentes, né? E normalmente quando você estuda em grupo, cada semestre, né, acaba mudando as pessoas, às vezes mudam os alunos, então você também acaba conhecendo outras pessoas, né? Por exemplo, se você está numa escola, você tem a vantagem de entrar e sair da escola e ver pessoas diferentes, em horários diferentes, pessoas diferentes para você interagir, né? Ou no curso, por exemplo, os alunos do meu curso, tem pessoas que fazem aula em horários diferentes. Então tem a comunidade do Facebook, onde os alunos conseguem se conhecer, conseguem interagir. Os alunos de terça-feira interagem com os alunos de quarta-feira, né? Então você conhece pessoas novas, você está acostumado a essa prática de interagir com outras pessoas, certo? Isso é extremamente importante, a gente nunca pode esquecer. Idioma é interação, é comunicação, então você precisa falar com o maior número de pessoas possíveis, né? Você deve, se você tem filho em casa, né, ou alguma criança pequena em casa, quando a criança já está ficando com 2, 3 anos de idade, o que as pessoas falam? Ah, tem que colocar na escola, ele tem que aprender a conviver com outras crianças, tem que aprender a interagir, né? Você precisa fazer a mesma coisa em inglês. Você precisa conviver com outras pessoas falando inglês. Você precisa interagir com outras pessoas em inglês.
E a quarta vantagem, quarta e última vantagem de você falar, de você fazer aulas em grupo, é que você tem a oportunidade de aprender com os outros alunos. Como assim? Quando você está numa aula individual, né, numa aula particular, só você e o professor, você está sob tensão, em estado de atenção o tempo todo, né? Porque o professor está falando com você, você está ouvindo ali, opa, tenho que entender porque eu já tenho que responder na sequência, né? E quando você não está ouvindo, você está falando. Então, só tem esses dois estados. Estado de atenção em que você ouve e estado de atenção em que você fala, né? Não existe um terceiro. Numa aula em grupo, você tem uma terceira oportunidade, né? Tem uma terceira situação, um terceiro estado de espírito, que é quando você está sem tensão, só prestando atenção no diálogo de outras duas pessoas, né? Então eu não estou sob tensão nesse caso, eu não estou com atenção absoluta. Quando eu estou vendo o professor interagindo com outro aluno, eu consigo relaxar, porque a interação não é comigo, então eu não tenho que estar com o máximo de atenção ali, e aí eu consigo pegar algumas nuances. Eu consigo ver detalhes de pronúncia que eu não conseguiria ver no 1 a 1, né? Eu consigo ver coisas na frase que estão certas ou erradas na frase de um outro aluno que eu não conseguiria observar no 1 a 1, até mesmo porque não teria outra pessoa para observar, né? Então você tem essa oportunidade de aprender com outras pessoas e conseguir ficar relaxado, né? Quando você está sob tensão, a gente consegue reter bem menos informação, né? Então, na conversa em 1 a 1, você está com a atenção total, foco total sob pressão, e aí você absorve menos. Agora, quando tem outras duas pessoas conversando e você apenas assistindo, você está mais relaxado, com menos tensão e consegue absorver muito mais, consegue reter muito mais informação, né? Então por isso que eu considero isso uma vantagem, né? Você tem essas quatro vantagens da aula em grupo sobre a aula particular, né? Mas para mim, só a primeira delas já bastava, já seria o suficiente, que é essa questão da comunicação. Eu tenho muito mais pessoas para interagir, para me comunicar, e idioma é isso, é comunicação, né? Então quando eu estou limitado a uma única pessoa, só o professor, só eu e o professor, você limita muito as suas possibilidades de interação, né? Isso não é interessante. Você está aprendendo inglês para quê? Para falar com o seu professor ou para falar com qualquer pessoa, né? Então é para isso que você tem que estar preparado. Para você ter uma ideia, ó, quando o aluno faz aula em grupo, a gente está sempre, por exemplo, no meu curso as aulas são em grupo, então eu estou sempre falando pro pessoal, ó, você precisa agora não só falar com os alunos aqui comigo, você precisa agora falar com os alunos das outras turmas, você precisa interagir, você precisa até falar com pessoas que não são meus alunos, com pessoas de fora do curso, né? Você precisa ter o maior número de interação possível. Mesmo numa aula em grupo, eu falando para os alunos, às vezes já é difícil o aluno entender que ele tem que interagir com outras pessoas. Imagina um aluno particular. Um aluno particular vai ter muito mais resistência a essa ideia, né? Ele vai falar, pô, Rafa, eu já estou aqui fazendo uma aula particular com você porque eu não tenho muito tempo, eu não consigo interagir com outras pessoas, tal. E tudo bem, o tempo pode te limitar um pouco, mas também vai acabar te limitando no seu aprendizado, porque você precisa interagir com outras pessoas. Aquilo que eu disse realmente acontece, a pessoa fica apegada ao professor e não consegue interagir com outras pessoas, né? Eu lembro às vezes quando eu tinha alunos particulares, justamente para dar para eles essa prática de interagir com pessoas diferentes, às vezes eu tentava combinar 2 ou 3 alunos para fazer aula junto no mesmo dia, no mesmo horário, né? Só em algumas ocasiões. E aí o que acontecia? A aula era sempre muito travada, né? Mesmo alunos bons, que tinham um bom nível de inglês, tinham um bom desempenho falando inglês, quando eu colocava uma pessoa, um estranho, na sala de aula, a pessoa não conseguia produzir nem metade do que ela conseguia individualmente comigo, né? Por quê? Porque ela está apegada ao professor. Ela tem vergonha de falar com qualquer outra pessoa, mas ela se sente bem em falar com o professor, né? Então, assim, na aula individual, é bom que você está ali se sentindo tranquilo e consegue desempenhar. Porém, você não está aprendendo inglês para falar com uma única pessoa, né? Você está aprendendo inglês para falar com quem você quiser. Então, quando você coloca o aluno particular para falar com outra pessoa, com outro aluno, às vezes ele não consegue,
ele trava, ele gagueja, ele fica com medo, com vergonha, fica mais inseguro, até mesmo frases simples ele titubeia para falar, né? Coisa que não acontecia na aula individual, né? Então você vê como se torna um mau hábito, vamos dizer assim, né? Você ter interação só com o professor. Então eu fazia isso, acabava misturando os alunos ali em algumas aulas para eles interagirem. As primeiras eram sempre ruins, né? Então eu tinha que fazer isso algumas vezes, né? Então fazia uma semana, depois de 3, 4 semanas fazia de novo, né? Juntava esses alunos particulares, individuais, para fazer aula junto. E aí depois de um tempo, quando eles já se acostumavam um pouquinho mais com aquelas outras pessoas, aí sim eles conseguiam relaxar e produzir um pouco mais, né? Mas mesmo assim, eu tinha que sempre tirar o aluno da zona de conforto. Então, ele acostuma com outro aluno, agora vamos mudar. Agora vamos colocar ele com alguns outros alunos, né? Então, tem que estar sempre mudando para você se sentir confortável em qualquer situação, né? É aquele, até um exemplo que eu já dei aqui. Se você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, né? Se é um emprego que você realmente quer passar, você quer ter aquela vaga, é importante antes você treinar. Você vai numa entrevista de emprego, tenta se candidatar para uma entrevista em que você sabe que vai precisar falar inglês, mas uma vaga que você não quer, que você não faz questão de passar. Porque aí você vai sem nenhum peso, né? Você vai tranquilo e você precisa se acostumar a isso, a se expor a falar inglês em situações desconfortáveis, né? Tanto em situações como também com pessoas diferentes, né? Tô vendo aqui. O pessoal é difícil, né? A Dinalva tá falando, já entendemos esse tópico. Que bom, Dinalva, porque esse é o assunto da live, né? Então é importante que vocês entendam, né? Então é isso, eu não recomendo as aulas individuais, né? Eu não acho que tem ganhos, né? Lembrando, eu recomendei apenas 2 casos, né? E um deles ainda é substituível, que é quando você tem dificuldade de horário, né? Os cursos online estão aí para suprir essa necessidade, né? E você consegue fazer a aula em grupo. Então é importante também que você desapegue, às vezes as pessoas têm esse preconceito, né, de que não gosto de cursos online. Pô, veio a pandemia aí, botou todo mundo para estudar online, né? Eu lembro que quando começou a pandemia eu tinha a minha escola ainda, e na minha escola era uma escola presencial, e aí a gente teve que fazer as aulas online. E funcionou super bem, né? Deu certo, assim, a única desvantagem é que você não tinha o contato com as pessoas ali diariamente, né? Não conseguia ver, tocar a outra pessoa. Então, é lógico que isso é uma perda, mas fora isso, desempenho dentro de sala de aula não tem absolutamente nenhuma defasagem. Você não perde absolutamente nada no curso online ou no curso presencial. Você tem exatamente a mesma coisa, né? Inclusive, a faculdade EAD, inclusive, já existe há algum tempo, muito mais do que cursos de inglês online, e as pessoas sempre aprenderam e tiveram o mesmo desempenho, né? Então é isso. Repetindo aqui, só para resumir para vocês, curso individual, aula de inglês particular, serve basicamente apenas para quem já é fluente em inglês e quer aprender algo específico, né? E aqui o exemplo que eu dei foi o inglês voltado para a sua profissão, mas tem outras coisas também, por exemplo, aula para o certificado do TOEFL ou do IELTS, né? Aqueles certificados de proficiência, né? Então, se você vai fazer esse certificado, você vai fazer uma aula preparatória, essas aulas podem ser individuais, né? Aqui não tem diferença se fazer em grupo ou em particular. Normalmente é sempre particular esse curso, né? E você não tem nenhuma perda, né, nesse tipo de curso, porque ali você já é fluente em inglês, ou pelo menos você já fala muito bem o inglês, e ali você está aprendendo uma habilidade específica, né? Quando você faz um curso preparatório para o TOEFL, para o IELTS, você aprende a fazer a prova. Você não aprende nada de inglês. Não é aula de inglês que você vai ter ali, é aula daquela prova. É como se fosse um simulado. Você aprender a fazer a prova do Enem, a prova da FUVEST, qualquer vestibular, né? É como se você estivesse fazendo aulas que são simulados para a prova. Então, nesse caso, beleza. Nesse caso é tranquilo. Também um outro caso, para você fazer aula de pronúncia. Você já é fluente em inglês ou tem um inglês muito avançado, mas ali é só pronúncia que você está fazendo. Então não é um curso de inglês com pronúncia. Não, é apenas um curso de pronúncia. Nesse caso eu não vejo problema, poderia ser tranquilamente uma aula particular. Não teria problema nenhum, você não teria nenhum decréscimo no seu aprendizado por estar fazendo individual, né? Uma outra coisa aqui, técnica de redação, por exemplo. Você vai aprender a fazer um texto mais bem composto, né? Uma redação melhor escrita, só que você vai aprender isso em inglês.
isso poderia ser individual também, poderia ser uma aula particular sem problema nenhum. Então você percebe, todos esses casos que eu estou falando aqui para você são para aprender habilidades específicas, não para aprender a falar inglês. Para falar inglês, você precisa de grupo. Para habilidades específicas, aí sem problemas. Aí você pode fazer uma aula individual. Beleza? Então, pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui nos comentários, mas eu não vi se vocês mandarem nada, então acho que não ficou nenhuma dúvida, acho que ficou claro, certo? Então é isso. Recomendo a vocês sempre aulas em grupo, sempre que possível. Beleza? Pessoal, quero reforçar para vocês aqui, para vocês fazerem a inscrição no 2023 Fluente, evento online gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro, mês que vem já, e nesse evento eu vou te ensinar como você faz para ficar fluente em inglês em apenas um ano, mesmo que você esteja começando do nível 0, mesmo que você já tenha mais de 40 anos. Isso não é empecilho e eu vou mostrar para você que você também pode ser fluente em inglês em apenas um ano, beleza? O link está na minha bio, a gente encerrando a live aqui é só você apertar lá e fazer o seu cadastro, beleza? Pessoal, é isso. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei de volta para mais uma live e o título da live de amanhã é Inglês com séries. Sim, é possível. E eu vou mostrar para você como você vai usar séries e também filmes, lógico, para aprender, para ficar fluente em inglês, né? Filmes e séries são grandes aliados no seu aprendizado e eu vou mostrar como você vai encaixar eles nos seus estudos para ter o melhor desempenho possível, beleza? Então amanhã a gente vai assistir algumas coisinhas juntos aqui, beleza? Pessoal, valeu, um abraço e até amanhã às 9 horas da manhã. Valeu!